Pai, como é bom, Senhor, estar diante da Tua presença, Senhor Jesus. Nos ensina a entender o quão é especial, Senhor Deus, saber que estamos pisando, Senhor Deus, no lugar onde Tu estás presente, Senhor Deus. Tu se fazes presente no nosso meio agora, Senhor Deus, e Te louvar diante da Tua presença, Senhor Jesus, transborda, Senhor Deus, faz transbordar o nosso coração de alegria, de arrependimento, mas também de paz, Senhor Deus, por saber que Tu estás conosco. Abençoa o restante dessa manhã, Senhor. Ministra ao nosso coração ainda em adoração essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. É muito bom estar novamente com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Hoje faço, de certa forma, parte do conselho pastoral, o conselho também da igreja, a equipe de líderes da igreja, mas tenho estado um pouco ausente devido à função que tenho exercido, que é o pastoreio da congregação da igreja aqui em Setúbal, Igreja Batista Mosaico, e tem sido um desafio muito encantador, tanto para mim, minha esposa e todos os outros irmãos que acabaram aceitando esse chamado. Tem sido muito bom poder estar ali entendendo e vendo como é que um bairro tão carente do amor de Deus precisa do Evangelho, e também se envolvendo com o bairro, tentando conhecer o próprio bairro, as necessidades desse bairro em todos os seus aspectos. Mas tem sido muito, muito, muito gratificante. Hoje a gente se encontra após a Barão de Souza Leão, após a Capitão Zuzinha, segunda rua à direita. A gente tem cultos lá todo domingo às 5 da tarde. Estamos com 4 pequenos grupos que se reúnem durante a semana, e uma classe à tarde às 3h30 também, lá no mesmo local. Eu queria dizer para vocês hoje que a gente vai, antes de começar a mensagem, passear por uns textos. Prometo ser muito breve hoje. Graças a Deus, a mensagem que Deus deu tinha tanta coisa para falar, mas é tão simples, e eu acho que o que vocês já têm ouvido a respeito da série de pregações do avivamento, faz com que esse momento aqui seja mais como um reforço de tudo que vocês já têm escutado. E eu queria que a gente começasse lendo o Salmo 139, versículos 6 a 8. Salmo 139, versículos de 6 a 8. Depois a gente vai para Jeremias e depois a gente vai para Salmos. E é muito bom. Estava ali pensando em como é que eu vou introduzir o tema para a igreja. E, nossa, como essa música falou demais ao meu coração. E é basicamente o que a gente acabou de cantar, é o que a gente vai adorar agora aqui através da ministração da palavra. Lá em Salmos 139, versículos 6 a 8, diz o seguinte, 139, de 6 a 8. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos altos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Em Jeremias 23, se você puder acompanhar também, 23 e 24. E aí depois a gente volta para Salmos. Jeremias 23 e 24. Jeremias 23, versículos 23 e 24. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta novamente o Senhor. E em Salmo 34, versículo 8, eu vou ler, se você depois quiser chegar lá, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado o homem que confia em Deus, tendo o provado de bom. A gente falar de avivamento é desafiador,
porque é uma palavra que foi, vamos dizer assim, se apropriaram dessa palavra e usaram ela de maneiras tão diferentes que o seu significado e talvez a profundidade de como ele acontece, ou o que ele explica, o que essa palavra explica, foi perdida. Se usa hoje a palavra avivamento só para dizer que você ou está feliz, ou que você está empolgado, ou que é um lugar, quando se trata da igreja, traz um avivamento espiritual. É uma palavra, uma mensagem que seja muito vibrante. E o avivamento não tem a ver com essas coisas. Na verdade, eu queria tratar de um aspecto muito importante da gente entender o avivamento, que é a consciência plena da presença de Deus o tempo todo ao nosso lado. Você já imaginou quão maluco é você entrar no seu quarto, ninguém está lhe vendo, você começa a fechar o olho e conversar com alguém que você não está enxergando ali? A gente faz às vezes essas coisas de uma maneira tão natural, ou antes do almoço, ou na hora que senta à mesa, como se isso fosse uma coisa normal. É um negócio muito estranho. E quanto mais estranho a gente entender que mais surpreendido pela especialidade desse momento, quão é especial estar diante da presença de Deus e ter a consciência plena de que Ele está presente aqui, faz com que as nossas perspectivas mudem. O avivamento, ele vem da noção dessa presença de Deus. Porque onde é que não há o avivamento? Onde não há Deus. Só que não existe um lugar onde não há Deus. E a nossa consciência individual e coletiva dessa situação de que Deus está presente é que vai ser o motor de todas as características do avivamento. Hoje eu vim trazer aqui, dentro do espectro até do próprio livro que a comunidade tem estudado, o avivamento, ou quais os resultados do avivamento em nossas vidas. E aí eu queria trazer 3 aspectos. O resultado do avivamento em nossas vidas é uma vida de arrependimento, é uma vida de fé e é uma vida de poder. Uma vida de arrependimento, uma vida de fé e uma vida de poder. Uma vida de arrependimento, porque é onde o avivamento começa. Não tem como ter avivamento, e aí trazendo a palavra do avivamento aqui, entender essa consciência plena aí da presença do Senhor comigo o tempo todo. Você está pisando no mesmo lugar onde Deus está presente. Esse foi o choque de Moisés. Deus tinha que colocar no entendimento de Moisés que aquela terra onde ele estava pisando não é uma terra que Moisés, por ter saído do Egito e está ali cuidando de pastos que entendia ser seus, na sua terra. Deus disse: não, peraí, você não está entendendo, essa terra é minha e a terra de onde você saiu é minha. E a crise de Moisés era: eu não vou voltar para lá porque as pessoas lá pensam X de mim, elas não gostam de mim, elas vão me criticar, eu vou ser execrado lá e eu não sei falar. Mas Deus tinha que lembrar Moisés de quem é aquela terra, quem é que regula tudo. Então quando você for para o seu trabalho, você estiver pisando no seu trabalho lá, e você entender que tudo que foi construído naquele lugar foi por permissão de Deus, e que não tem nada que a gente possa fazer que fuja talvez da permissão e do entendimento dele, a gente começa a enxergar inclusive o nosso trabalho como terra santa, de caminhar ali sabendo que estamos na presença do Senhor, em missão ao Senhor. E percebam, Moisés não foi para um lugar diferente, ele era agora um Zé Ninguém que voltou para um dos maiores impérios da sua época, e Deus o usou para servir ali. Então não há lugares onde eu possa dizer: poxa, eu não tenho como te servir. Não há lugares onde eu possa dizer: eu não tenho como estar em missão. Mas vamos voltar aqui: uma vida de arrependimento, uma vida de fé e uma vida de poder. Primeiro, uma vida de arrependimento, porque a gente precisa desconstruir e reforçar essa desconstrução do que estar em um lugar avivado ou ter uma vida avivada é ter uma vida talvez empolgada. Se você entra eu já ter recebido uma ligação uma vez, eu estava passando pela secretaria ali e recebi uma ligação, eu disse: olha, como é que é o culto aí? É um culto que, como é que é a igreja? A igreja é avivada?
Eu digo, rapaz, se eu proclamo o Evangelho e eu estabeleço como centro da minha fé a vida, sacrifício e redenção do mundo através de Jesus Cristo, não tem como não haver libertação, não tem como não haver avivamento, não tem como isso não trazer transformação aos corações. Então a gente tem uma confusão. Talvez essa pessoa estivesse pensando, ela estivesse escolhendo qual tipo de igreja que eu vou, qual tipo de música que toca lá, ou qual é o estilo de pregação do pastor que está falando lá, e isso não tem a ver com avivamento. Avivamento não é empolgação, avivamento começa com arrependimento. Em todos os movimentos de avivamento que houve na história da humanidade, todos eles começaram por uma profunda consciência da presença de Deus. O que é que isso produz no meu coração? Arrependimento, porque eu sei que Ele sabe do que eu pensei, do que eu fiz, do como eu sou indigno de estar na presença dEle. E há uma confusão também talvez na nossa cabeça, porque às vezes a gente pensa que o Evangelho vem trazer arrependimento para aquele que não conhece a Deus, o que não é verdade. O próprio Agostinho vai dizer que a nossa vida toda é um crescimento em arrependimento a Deus, reforçado por Lutero, a mesma coisa. A nossa vida toda é uma produção de arrependimento. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais arrependido eu fico. Se tem alguém que, por conhecer demais a palavra de Deus, se arrepende pouco, está distante de uma pessoa importante na palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. O batismo de João Batista, como preparação do caminho para Jesus, vamos dizer assim, da mensagem do reino de Deus, é um batismo de arrependimento. E era muito estranho, porque havia confissão de pecados. Eu estava lendo de novo o Evangelho de Mateus, eu imagino as pessoas em público ali, no meio do Rio Jordão, confessando pecados publicamente. E de certa forma o Espírito de Deus já estava agindo de uma forma a preparar qual era a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que eu estou diante de alguém que, apesar de ser indigno de estar na presença, eu tenho acesso a essa presença totalmente. E a partir do momento que eu entendo que a minha santificação, ou o meu crescer da caminhada, da jornada com Jesus, exclui o arrependimento foi uma coisa lá para a minha conversão, eu jogo fora a cruz. Uma igreja que acredita que já foi salva, e a cruz era para aquilo, ela jogou fora então a cruz, usou a cruz e jogou fora a cruz. Quando a cruz, ela serve para o meu entendimento de quem é Deus e da sua presença na minha vida. Então minha caminhada inteira no Evangelho é uma caminhada de arrependimento. É o arrependimento que vai produzir na minha vida a ação do Evangelho. Porque sem um arrependimento eu não consigo me tornar humilde diante das situações. Eu começo a tratar o Deus, que eu digo que está presente, como Deus que vai suprir minhas necessidades. Agora que eu tenho acesso a Deus, eu vou colocar em oração aqui o que eu quero que Ele atue na minha vida, o que eu quero que Ele responda na minha vida, e não o que eu vou ser resposta na vida dos outros. Eu começo a ter necessidades e Deus acaba sendo minha secretária. Eu acabo colocando lá na agenda, ó, Deus vai ter olha, domingo eu vou falar lá na Emanuel, por favor não me dê uma dor de barriga, porque eu preciso estar lá, não sei o que. Você começa a ajeitar a sua agenda de acordo com o que você quer, que pedir para Deus ali, Ele resolver. Quando na verdade o estar em arrependimento também não é uma coisa ruim, porque ao mesmo tempo que você se arrepende na alegria do acesso da presença de Deus, porque Jesus Cristo produziu isso na nossa vida espiritual. A gente pode estar diante da presença de Deus arrependido e em alegria. E aí tem também a confusão do próprio arrependimento, porque arrependimento não é ficar contrito ou pensando mal sobre aquilo que se fez. O pastor falou aqui a respeito da confissão de arrependimento, a respeito da minha própria natureza, porque normalmente quando a gente confessa pecados ou pede perdão por algum tipo de pecado a Deus, muitas das vezes a gente está pedindo perdão porque a gente sabe da consequência daquele pecado. Então a gente não está arrependido do que fez, a gente está arrependido da consequência que teve pelo que fez. E quando eu começo a entender que eu sou aquilo que eu pequei, eu briguei com fulaninho, eu acabei falando uma palavra que não devia,
eu sou uma pessoa esquentada, eu não peço perdão pelo que eu falei para aquela pessoa. Eu digo, Senhor, cuida da minha natureza, porque eu sou assim. E só quem me permite não ser assim é a tua graça. Por isso que eu tenho que me alimentar desse arrependimento e estar na presença de Deus. O arrependimento não é, então, eu não gostei disso que eu fiz, eu realmente não queria que acontecesse de novo, Senhor. Não, há necessidade de um empenho no caminho contrário. Arrependimento exige necessidade do empenho no caminho contrário. Se a pessoa se diz arrependida e não há empenho no caminho contrário, não é arrependimento. Não existe arrependimento estático. Você, ao mesmo tempo que se arrepende, você tem que começar a fugir daquilo que foi o que fez você libertar esse lado, ainda sob o domínio das trevas, da sua natureza. Se tem alguma coisa que ainda está prendendo você em algum caminho que é de carne, não do espírito, eu tenho que caminhar fugindo de todas as formas para o caminho contrário. Então há um empenho de caminhar no caminho, numa direção contrária, num sentido contrário, melhor falando. Uma vida de arrependimento é a primeira coisa que faz com que o sentido ou a consciência plena da presença de Deus atue em minha vida. Uma vida completa de arrependimento. Quanto mais você vai enxergar a vida do Senhor Jesus, quanto mais você vai estudar a palavra de Deus, quanto mais você vai fazer parte de comunidade, mais arrependido você fica. Se você estiver ficando, então a gente olha assim, o quanto eu estou arrependido. Se você estiver ficando menos arrependido é porque você está ficando mais distante de Jesus. Se você estiver ficando mais arrependido é porque você está ficando mais perto de Jesus. Uma vida de fé. Uma vida de arrependimento, porque a cruz não é para conversão, a cruz é para nossa santificação. E uma vida de fé, porque, e aí a fé eu posso anexar aqui a ideia também, o confiar e o ouvir. E aí a gente, quando fala de avivamento, tem essa ideia do poder, de estar à frente de alguma coisa muito espiritual. E aí eu lembro sempre daquela que a gente chama da galeria de fé da Bíblia, né, que está lá em Hebreus 11. Ele sai falando de todos os heróis da fé. E uma dessas citações, e ali ele vai tratar a fé com um aspecto muito bonito. Ele diz que é a certeza das coisas que não se veem. Mas no versículo 7 de Hebreus 11, ele cita primeiramente o caso de Noé. Porque pela fé, lá em Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e pela salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Divinamente avisado do que ainda não se via, ele temeu. O avivamento traz um temor daquilo que não se enxerga. O avivamento faz com que a gente comece a perceber as coisas que são espirituais, e as coisas que são espirituais, elas não se veem, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e também em 1 Coríntios, capítulo 2, vai dizer, em 2 Coríntios vai dizer que as coisas que são eternas, elas não são visíveis. E em 1 Coríntios vai dizer que para a gente discernir aquilo que não se vê, a gente tem que discernir espiritualmente. Eu fico imaginando o caso de Noé. Imagine Noé morando em Serra Talhada, porque a gente imagina às vezes as coisas da Bíblia, a gente não tem noção do quão estranho é o negócio. Não estava nublado, não era um negócio que, a Bíblia não fala, descreve que estava para vir uma tempestade e Noé teve que se preparar. Não, eu imagino muito mais os passarinhos cantando, só a pino, as flores brotando em todos os lugares, um calor absurdo, rachando a cabeça de Noé, e Noé começando a preparar aquela arca ali, como se ele estivesse lá no meio de Serra Talhada. Ele não estava aqui do lado, que se chover, né, o nível do mar aqui em Recife encobre a gente todinho aqui, né, bastou chover um pouquinho. Não, era num negócio que não tinha perspectiva. Então, a perspectiva do que se via e do que se esperava, só podia ser discernida espiritualmente através de fé. Então, o sopro de Deus veio a Noé e disse, constrói essa arca. E ele começou a construir, apesar do que não se via. Porque a fé profunda não é acreditar em Deus muito. Ou talvez a fé profunda não é acreditar na existência de Deus muito.
A fé profunda é confiar em Deus, e confiar em Deus exige relacionamento. Eu confio em Deus como eu confio numa pessoa, eu não confio em Deus como eu confio num credo, simplesmente. Eu não acredito que aquilo que aquele pastor está falando lá é verdade. Não, eu confio que ele existe, mas eu confio que eu posso me relacionar com ele. Então, o aprofundamento da nossa fé, ele se dá por um relacionamento com Deus. É a confiança em Deus, e não simplesmente acreditar na existência de Deus. Quando eu começo a confiar em Deus, eu começo a ouvir a palavra de Deus. E como a gente citou aqui os 2 textos de Coríntios, eu começo a viver muito menos pelo que eu vejo e muito mais por aquilo que eu escuto de Deus. Quando Deus fala, eu acredito, porque eu confio nele. Às vezes a gente pensa que o contrário. A gente está numa série de pregação lá na Mosaico sobre a natureza da fé, a razão, a comunidade e a experiência. E é difícil a gente relacionar a fé com razão. A gente trata como se fé e razão fossem coisas completamente distintas, e não é o que está na palavra de Deus. A Bíblia vem dizer que a gente precisa de uma racionalidade aprofundada, pensar muito sobre isso aqui. Não é dizer, não vou pensar. Não, não é isso. E a gente usa às vezes até aquele texto lá que Paulo fala, que a gente não caminha por vista, né? A gente caminha pela fé. A gente não é guiado por vista, mas a gente guia pela fé. Tá, vamos usar esse texto. O que é que Paulo está dizendo que é o contrário da fé? É o que a gente pensa? Não. Não caminhar por fé é caminhar pelo que a gente vê. O problema com as nossas angústias, o problema com aquele desespero repentino, o problema com todo minha falta de paz, é com aquilo que eu vejo. E eu tenho o meu discernimento a partir daquilo que eu vejo e monto estruturo todo o problema a partir do que eu vejo. E Paulo está nos convidando a viver, não pelo que a gente vê, mas pelas coisas que não se veem. O que Noé fez, não foi caminhar pelo que se via, porque se ele caminhasse pelo que se via, ele nunca ia montar uma arca no meio do nada. Então um avivamento traz para mim arrependimento profundo, traz para mim uma fé, um ouvir ou um confiar profundo, uma vida de fé profunda, onde eu começo a caminhar não pelas coisas que se veem, mas pelas coisas que não se veem. E aí entra também muito mais do que aquilo que você espera de resultado em como você atua. Porque se eu for esperar agir conforme a sociedade precisa que eu haja, pelos resultados que são normais a partir daquilo, eu nunca vou experimentar a palavra de Deus. Eu tenho que caminhar por aquilo que não se vê. E enquanto eu estiver montando a minha vida com aquilo que se vê, qual o apartamento que eu moro, qual o carro que eu tenho, qual é a profissão não é nem qual a profissão que eu exerço, porque não importa nem a sua vocação quando a gente age pelo que a gente vê. A vocação até deixa de ser importante. Olha a diferença. A gente começa a pensar onde é que qual a empresa que a gente trabalha e em que posição ela está no mercado. Muito mais do quanto a gente está aprofundado na nossa vocação. Então, onde eu trabalho é aquilo que eu vejo. A vocação que eu exerço lá dentro é aquilo que eu não consigo enxergar. Porque pode ser que no exercer da minha vocação eu não esteja esperando resultado, eu não esteja vendo resultados normais. Mas eu me aprofundar em exercer minha vocação, que não é visual, vai fazer com que se tragam os resultados que Deus deseja para a minha vida. E eu não vou me alegrar, e não vou me satisfazer, não vou me tranquilizar, buscando as coisas que não são espirituais. Ou buscando as coisas que são visíveis. Porque as coisas que são visíveis não são eternas. Tudo que você vê vai passar. Tudo o que você vê vai passar. Na verdade, não tem nada a ver com a pregação, só lembrei de uma reportagem que eu estava lendo essa semana, sobre os físicos falando, né, como aquilo que a gente vê já passou. O tempo que a luz levou para sair de onde você está e chegar no meu olho, tudo que eu estou vendo aqui já passou. O que você enxerga já não é mais. Tudo que você está vendo demorou um tempo para sair de lá e chegar. É feito o raio, né? Chega primeiro o raio e depois o som.
O tempo que levou para passar aquilo ali, já não está mais lá. A hora que eu vi foi agora. E aí eles dizem, a hora que você está vendo o sol, parece que tem 8 minutos de diferença aí. O sol que você está vendo agora é o sol de 8 minutos atrás. A estrela mais próxima é a estrela de 4 anos atrás. Tudo que você vê vai passar. E a gente passa o tempo todo investindo a nossa vida nas coisas que se vê e não nas coisas que são eternas. Então, o contrário da nossa fé não é a razão sustenta a nossa fé. Porque na hora que eu começo a pensar sobre as coisas que eu estou vendo e estou tremendo na base, eu tenho que pensar de novo, qual é o fundamento da minha fé? Qual é o fundamento da minha fé? Qual é o fundamento da minha fé? Então, se eu não trabalhar essa razão, minha fé acaba se esvaecendo. Uma vida de fé. E por último, uma vida de poder. Porque se confiar em Deus faz com que eu acredite muito mais na palavra do que no meu entendimento. E aí foi muito legal ter trazido inclusive o provérbio que está lá no capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu, palavra difícil, né? Não te estribes no teu próprio entendimento. Você vai montar em cima do seu próprio entendimento ou você vai montar em cima do que a palavra de Deus está dizendo? Daquilo que você não consegue enxergar. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ele vai endireitar as veredas da sua vida. Não é você que vai endireitar as veredas da sua vida. E uma vida de poder, não é eu vou conseguir fazer todas as coisas. Não, não é isso. É porque eu vou começar a viver no poder do amor de Deus. Porque para viver no poder do amor de Deus, só se eu acreditar naquilo que eu não vejo. Tente ser honesto, amável, altruísta ou não egoísta no seu trabalho. Você vai ser como alguém que está construindo uma arca onde não tem chuva. As pessoas vão tirar onda da sua cara, porque isso aqui não dá resultado imediato, visual, daquilo que se vê. No poder do amor de Deus, eu consigo acreditar no que é invisível e conseguir transmitir o amor dele, mesmo em situações onde não parece ter resultado. Porque eu tenho que tomar cuidado quando eu falo agir em poder e contrariar as pessoas que estão ao redor. Porque a palavra de Deus me inspira a não vivenciar aquilo que as outras pessoas estão vivenciando, mas amá-las de uma forma que ninguém está amando também. E há um risco muito grande, porque normalmente o que é que acontece com os crentes no trabalho? Eles começam a dizer, não, eu não faço isso, e se retraem, se escondem, não se relacionam. Eu disse, não, eu vou ficar aqui com você, mesmo você fazendo isso que eu não concordo, porque para mim não concordar com você me estimula ainda mais a estar aqui com você, te amando. Eu preciso que você saiba que eu não concordo com isso, mas eu preciso que você saiba mais ainda que eu te amo, eu estou aqui do teu lado. Então pode falar isso que eu não gosto. Eu vou, pelo sacrifício de Jesus Cristo, eu vou escutar todas essas asneiras que você, lógico, não é para falar assim com a pessoa, né? Mas eu vou estar aqui, a minha presença, eu vou fazer você ciente de que eu não gosto disso, mas eu vou fazer aqui da minha presença um ato de amor a você. E não fugir disso. Quando eu digo eu não concordo com isso, então vou me afastar, eu não estou confiando no poder do amor de Deus. Eu tenho que confiar no poder do amor de Deus. E quando eu tiver com a vida de uma busca de arrependimento contínuo, que vai produzir uma humildade na minha vida tremenda, a não enxergar tanto aquilo que eu estou conseguindo ver agora aqui, mas buscar discernimento espiritual pela palavra de Deus. E quando eu estiver buscando e andar no poder do amor de Deus, quer dizer, em terras onde o amor de Deus não é verdadeiro, eu ser esse amor, eu vou ser o poder do amor de Deus, porque as pessoas vão entender quem é o Deus de amor através de mim. Eu começo a caminhar espiritualmente, e eu começo a imaginar uma igreja que caminha sempre dessa forma. Aí está o avivamento. Porque por último, há uma confusão da própria religião ou da religiosidade, que a nossa capacidade de viver uma vida avivada, quando a gente enxerga para alguém e diz aquela pessoa é uma pessoa espiritual, é heresia, né, rapaz? Porque não existe isso, não existe pessoas mais
espirituais que outras. Existem pessoas que entregaram mais o seu corpo à morte e estão colhendo frutos, ou o fruto do Espírito na sua vida. A pessoa em si não é, porque não existe alguém que por natureza é mais espiritual que ninguém. Todos nós estávamos entregues aos nossos pecados, escravizados, enquanto a gente era podre, o Evangelho veio e nos alcançou. É isso que a palavra de Deus nos fala em Romanos. Então, quando a gente começa a confundir as pessoas espirituais e discernir elas, porque aí você olha aqui para frente, tem alguém com um púlpito aqui, aí você diz, aquele rapaz ali é um rapaz do Senhor, um menino de Deus, que é um pecador, pior do que todo mundo aqui, que foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. Eu falava para minha esposa, ela não acreditava, que se não fosse o Evangelho eu já estava preso. Aí disse, sei o quê. Aí casou comigo, quando começou a caminhar, ele disse, amor, realmente, se não fosse Jesus te segurando na cruz, já tinha acontecido muita besteira nesse mundo aí. E é verdade. E por isso produz uma vida de arrependimento. Porque eu desafio você a ir para o trânsito aí. Eu atinjo aqui 80% da congregação agora. Eu desafio você a agir naturalmente no trânsito, se não for em arrependimento por aquilo que você quer fazer com as outras pessoas. Então não existe essa questão das pessoas espirituais. A confusão que isso faz é que uma vida espiritual é uma vida onde eu construo retidão para entregar a Deus. A confusão da religião é uma vida que é construída em retidão. Então, o que é que constitui a minha vida espiritual e o meu caminhar com Jesus? É aumentar em retidão e entregar a Deus. Isso é uma mentira do Satanás. Porque a mensagem de Jesus Cristo é totalmente oposta. É dizer, você não vai construir uma vida de retidão, porque não é isso que eu quero. Eu quero uma vida de misericórdia por entender que a sua retidão está na vida do meu filho, que eu já matei. Então a vida que eu quero construir de retidão para entregar para Deus, isso não constitui o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo constitui alguém que era completamente reto e pagou pelo preço do meu e do seu pecado, e agora eu e você podemos saber que a nossa retidão não vai ser a entrega da nossa vida para Jesus. A entrega da nossa vida para Jesus é a entrega da minha vida, e sabendo que eu nunca vou alcançar aquela retidão, e agora eu posso agir no poder do amor de Deus, porque eu tinha a frustração das pessoas, eu tenho experiência com Deus, eu tive uma experiência com Deus, eu tive uma experiência com Deus, e as pessoas só falam em linguajar espiritual assim, eu me via meio de fora desse processo. Eu dizia, poxa, eu acho que eu nunca vou conseguir ser. E quando eu entendi que experimentar a vida espiritual é caminhar em arrependimento com Jesus Cristo, derramando misericórdia na vida das pessoas, porque aí eu começo a ver que a gente não foi chamado para o juízo. Quando eu começo a construir uma vida de retidão e acho que isso é que Deus quer que eu entregue para Ele, eu vivo uma vida de juízo. E se eu prego isso, eu coloco uma comunidade toda para ser o juízo do mundo. Se a comunidade for replicar o que Jesus fez, a comunidade não é o juízo do mundo, a comunidade é a misericórdia do mundo, porque foi isso que Jesus fez comigo e com você. E eu só consigo enxergar isso quando eu olho para a minha própria vida e coloco em arrependimento diante de Deus. Então, o avivamento, e aí a gente pensa, vai estar lá com a mão para cima, massa, cada um que expresse a sua espiritualidade do jeito e sem critério de barreira, vamos assim, de preconceito de ninguém. Mas a vida de avivamento que a gente quer produzir é uma vida que produza fruto de arrependimento, é uma vida de fé, é uma vida de poder do amor de Deus. Porque foi esse poder que alcançou a minha e a sua vida. E quanto mais consciente eu estou da presença de Deus aqui, agora, mas eu começo a tremer na base, porque isso não é normal. A presença de Deus não é normal. Às vezes a gente chega para pedir o arrependimento a Deus e a gente se ajoelha diante dos pés do Senhor e fica lá com o Senhor, perdão e tal. E a gente não enxerga que esse Deus está presente o tempo todo, que se eu chegar no pé dele e eu começar a olhar para cima, imaginar como a gente cantou aqui, o tamanho da grandeza de Deus, quando eu chego aos pés do Senhor e eu olho para cima, eu digo, nossa, Ele está presente. Porque falar Deus está presente não é uma frase. O Deus Todo-Poderoso está presente.
comigo e com você durante a semana. Então, quando alguém diz, vá com Deus, sabe aquela, vá com Deus, a gente não tem que levar isso como uma frase, rapaz, é que toda semana ele está convidando a gente para ir com ele, para o trabalho, voltando para casa, e a gente entender que a gente está indo com Deus, a presença espiritual, o tempo todo, do Senhor ao meu lado. Isso é viver uma vida avivada. A capa não foi mera casa a capa não. Você perceber, a capa ali tem um eu crucificado. A capa do livro está lá, o eu crucificado. Quanto mais eu entendo o arrependimento, vivo uma vida de fé, e entendo o poder do amor de Deus, mais eu vou ser pleno da presença dEle, mais aquilo que eu vejo não vai me afetar, porque eu confesso aos irmãos, toda semana eu sou afetado pelo que eu vejo. Isso produz os piores pensamentos na minha vida. E toda vez eu tenho que me lembrar que a palavra de Deus me chama a ser alguém que busca aquilo que não se vê, mas que é a verdade que está na palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço porque tua palavra é viva, ela traz vida para a gente, Senhor Deus, e nos ensina a viver uma vida, Senhor Deus, que busca esse avivamento, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Eu sei que cada um aqui, Senhor Deus, tem algo para pedir perdão hoje, Senhor Jesus. Nos faz estar aos teus pés, nos faz olhar para cima, Senhor Deus, nesse momento, saber da tua grandeza e da grandeza do teu amor na nossa vida, Senhor Deus. Nos inspira a caminhar mais por isso, Pai. Que eu te peço em nome de Jesus, liberta pessoas aqui que estão cativas do pecado, Senhor Deus. Transforma corações, Senhor Deus. Faz com que essa semana seja diferente no poder do teu amor. Em nome de Jesus, amém.